Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos para mais uma resolução de equações do primeiro grau, agora com parênteses. Sempre que nós tivermos parênteses numa equação, o objetivo é eliminar ele para a gente poder resolver a equação. E como que a gente faz para eliminar? Para eliminar o parênteses, a gente deve aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos recordar o que é a propriedade distributiva. A propriedade distributiva é aquela em que eu pego o número que está fora do parênteses e distribuo multiplicando para cada termo que está dentro do parênteses. Então eu vou mostrar o primeiro exemplo para vocês poderem entender. Então, calcular o valor das raízes das equações do primeiro grau com uma incógnita. Aqui nós temos o número 2 e temos um parênteses. Dentro do parênteses, 3x menos 3. Igual a menos 4, temos um parênteses, x mais 4. Lembrando a vocês que entre um número e um parênteses, no caso, quando não aparece nada, existe uma multiplicação. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui com menos 4, que multiplica o outro parênteses. Para nós eliminarmos o parênteses, a gente aplica a distributiva, conforme eu falei antes. Então, nós vamos pegar esse 2, lembrando que ele está multiplicando, nós vamos distribuir para cada um dos termos que está dentro do parênteses. Distribuir aplicando a multiplicação. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar 2 vezes 3x. Isso vai dar 6x. O 2 ele é positivo e o 3 é negativo. Então, tem que fazer um jogo de sinais, porque é uma multiplicação. Mais vezes menos. Menos. 2 vezes 3, 6. Quando isso acontece, olha, nós eliminamos o parênteses. Nós já estamos trabalhando com uma equação sem parênteses agora, desse lado. Vamos eliminar o outro lado. A mesma coisa. Nós vamos pegar o menos 4, que está multiplicando, e vamos distribuir, também multiplicando, para cada termo dentro do parênteses. Então, menos 4 vezes x. Fica menos 4x. Menos vezes mais. Menos 4 vezes 4, 16. Façam com bastante calma e atenção esse primeiro passo. Agora vejam, nós ficamos com uma equação normal, simples, onde nós temos termos antes da igualdade e termos depois da igualdade. Não podemos juntar 6x com 6 e nem 4x com 16. Então é hora de separarmos letras antes da igualdade, números sem letras depois da igualdade. O procedimento a partir de agora é o mesmo que nós já fazíamos antes. Então a única novidade é a distributiva no início da questão. Então nós vamos manter o 6x aqui. Vamos pegar o 4x, que também tem letra, passar para o outro lado da igualdade. Como aqui está menos, ele passa para cá. Mais 4x. Igual. Vamos manter o 16 aqui, então ele é menos 16. Quem está já do lado que vai ficar, ele não modifica o sinal. E o menos 6 vai passar da igualdade, então ele tem que passar com a operação inversa. Mais 6. Agora, vamos juntar os semelhantes. 6x mais 4x são 10x. Igual. Menos 16 mais 6 vai ficar menos 10. Hora de isolar o x. Lembrando que aqui existe uma multiplicação. X é igual a menos 10 dividido por 10. X é igual a menos 10 dividido por 10 vai ficar menos 1. Essa é a raiz da equação. Ok? Muito bem. Vamos para um segundo exemplo. Eu vou dar 4 exemplos hoje nessa aula. Cada um eu aumento um pouquinho a complexidade. Aqui, ó, nós não temos números, estão vendo? Nós temos um menos que está na frente de um parênteses. É como se fosse menos 1. Então, a gente trabalha distribuindo o sinal, tá?
Como seria 1, ele não vai modificar o número, mas modifica o sinal. Então, nós temos menos, que multiplica 8y, então fica menos 8y. Menos vezes mais, menos 4, porque seria 1 aqui, certo? 1 vezes 4, 4. Continua aqui, eliminou o parênteses, continua copiando o restante da equação. Mais 3 igual. Gente, vejam aqui, nós temos 2y menos 5 menos. Eu não posso juntar o 2y com menos 5, eles não são semelhantes. E eu tenho novamente um menos aqui, para ser distribuído. Também não tem número, mas não é, eu vou distribuir apenas o que está na frente do parênteses. Então, eu vou copiar 2y menos 5 e vou fazer a distributiva desse menos. Menos, o y aqui é positivo, então menos com mais, menos y. Menos com menos, mais 2. Vejam, mudou o sinal que estava aqui de menos para mais. Então, o jogo de sinais na multiplicação é mega importante. Agora nós vamos olhar cada um dos membros da equação. Lembrando que membro é o que está antes da igualdade e o que está depois da igualdade. Então, nós temos aqui menos 8y, menos 4 mais 3. De semelhante, nós temos o menos 4 com o mais 3, porque são apenas números. Mas não tem ninguém para juntar com y. Então, só vai fazer esse pedaço do lado de cá. Aqui nós temos menos 5 com mais 2, que são semelhantes entre si, porque são apenas números. Mas temos também, desse outro lado, o 2y, que é semelhante a y. Então, a gente vai fazer o enxugar da questão, juntar tudo que é semelhante. Então, como não tem ninguém para juntar com 8y por enquanto, eu vou deixar menos 8y aguardando aqui. Menos 4 mais 3 me dá menos 1. Igual, já enxuguei, né? Já diminuí. Agora eu vou pegar 2y menos y, que vai me dar y. E vou pegar menos 5 mais 2. Devo 5, tenho 2. Então, devo 3, ok? Vamos ficar agora com menos 8y menos 1. Não posso juntar porque não são semelhantes. E y menos 3. Hora de fazer a separação. Nós vamos juntar antes da igualdade quem tem letras e vamos juntar depois da igualdade quem é apenas número. Então, permanece desse lado, menos 8y. Lembrando, quem permanece, permanece como está. Quem passa? O y, ele é positivo, então ele vem para cá, menos y. Igual, permanece desse lado o menos 3, ele é o primeiro. Então, menos 3, com o sinal que ele tinha. Quem passa? Menos 1. Quando passa, muda a operação. Passa de um lado para o outro da igualdade, tem que mudar a operação. Eu costumo dizer que o igual é o pedágio, tem que pagar pedágio. E pagar pedágio é mudar a operação. Menos 1 passa para cá, mais 1. Agora, menos 8y menos y vai me dar menos 9y. Igual, menos 3 mais 1, menos 2. Lembram da aula passada onde eu expliquei que quando a letra é negativa, o número que acompanha a letra é negativo, nós devemos multiplicar os dois lados da equação por menos 1, porque o que nós queremos sempre é o valor positivo da letra. Então, multiplicamos por menos 1 esse lado e multiplicamos o outro lado também por menos 1. Por que os dois? Porque tem que manter o equilíbrio. O que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, vamos lá. Menos vezes menos vai me dar mais, que não precisa aparecer o sinal. 1 vezes 9, 9y, ficou positivo. Igual, menos 2 vezes menos 1 vai me dar mais 2. Estou colocando o sinal só para vocês cuidarem que realmente muda o sinal, mas não há necessidade de colocar o positivo. Continuando, existe uma multiplicação aqui, então isola o y, é igual. Quem já está do outro lado? É o 2. Então, ele é o primeiro. Por isso que não... Gente, quando eu falo quem está é o primeiro, porque aqui seria muito diferente, ó, vai ficar o 2 primeiro, e quem passa é o 9. Por isso que é 2 nonos e não 9 meios. Então, não é de qualquer jeito. É quem está é o primeiro, quem passa é que passa depois. Então, a resposta dessa equação é
é uma fração. Não dá para dividir, pode deixar em forma de fração. 2 nonos não dá nem para simplificar. Então, vai ficar aqui como raiz da equação, ok? 2 nonos. Vamos continuar com o terceiro exemplo. Nós temos aqui uma equação, novamente com parênteses, onde desse lado da igualdade, no primeiro membro, eu não tenho nada para fazer. Não posso juntar 3m com 4, então vai permanecer. Mas do outro lado, eu tenho menos 2 mais 10 que multiplica m menos 5. Muita atenção, eu não posso fazer menos 2 mais 10. Por quê? Porque o 10 está multiplicando e a multiplicação é mais forte que a adição. Então, primeiro multiplica. Então, você vai pegar esse mais 10, porque é o sinal do 10, e vai distribuir para eliminar o parênteses. Então, aqui nós vamos ficar com 3m mais 4, mantém por enquanto, igual, menos 2, eu repito, mais vezes mais do m, fica mais. 10 vezes m, 10m. Mais vezes menos, menos. 10 vezes 5, 50. Ok? Agora, juntando os termos semelhantes de cada lado da equação. Aqui no primeiro membro, nós já vimos que não tem nada para fazer. Mas no segundo, eu posso juntar o menos 2 e o menos 50, porque ambos não têm letras, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou manter 3m mais 4 aqui, igual, menos 2 menos 50, vai me dar menos 52. Por quê? Porque são duas dívidas. Então, devo 52. Soma as dívidas. E mantenho mais 10m, certo? Hora da separação. Para o primeiro membro, números que possuem letra. E para o segundo membro, apenas os números que não têm letra. Então, aqui vai permanecer 3m. Quem vem para cá? O 10m. Como o 10 vem para cá, ele vem com a operação inversa. Menos 10m. Igual, permanece desse lado o menos 52. E vem acompanhar ele o 4. Só que o 4 é positivo. Quando passa menos 4. Lembra? Passou da igualdade, tem que pagar pedágio. Mudar a operação. 3m menos 10m vai me dar menos 7m. Igual, menos 52 e menos 4, duas dívidas. Eu somo as dívidas e vou continuar devendo. Então, menos 56. Novamente, a minha letra está negativa. E é hora de passar fazendo a divisão. Então, antes de dividir, eu aplico o multiplicar por menos 1, porque eu quero ela positiva. Então, multiplico por menos 1 esse lado, e a mesma coisa eu faço desse, que é para manter o equilíbrio da nossa balança. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 7m, menos com menos fica mais. Então, fica 7m igual, menos vezes menos fica mais. 56 vezes 1, 56. Se quiser, põe o positivo, se não quiser, deixa sem, porque o positivo não precisa aparecer. Hora de isolar o m. m é igual a 56 dividido por 7. Lembrem, é o 56 que está depois da igualdade, ele é o primeiro. 56 dividido por 7 é uma divisão exata. m é igual a 8, certo? Então, colocamos aqui m igual a 8. E que ele é a raiz da equação. Vamos testar mentalmente. Se eu colocar o 8 aqui, ó, testando mentalmente. 8 não, m? Quanto é 3 vezes 8? Isso aqui me dá 24, certo? Aqui tem m novamente, que é o 8. Como eu tenho aqui um parênteses, 8 menos 5,
isso aqui me dá 3. Menos 2, só que eu tenho uma multiplicação. 10 vezes 3, 30. Então, essa parte aqui dará 30. E eu tenho aqui menos 2 mais 30, certo? Agora aqui, ó, 24 era o que tinha dado aqui, só que tenho mais 4, mais 4. Quanto é 24 mais 4? 28, certo? Então, esse lado aqui, isso aqui, ficou 28. Vamos ver esse outro lado aqui. Quanto é menos 2 mais 30? 28. Então, esse lado também fechou 28. 28 é igual a 28? Sim, manteve o equilíbrio. Então, realmente, o 8 é a raiz dessa equação. Lembrem que raiz é o valor que eu vou atribuir à letra para manter o equilíbrio, ok? Vamos agora para este último exemplo. Gente, nós temos aqui novamente o parênteses. Então, o objetivo, elimina o parênteses. Para eliminar, tem a multiplicação. Então, pegamos o 2, distribuímos para cada membro, para cada termo, desculpa, que está dentro do parênteses. Aqui nós temos novamente mais 1 menos 3, mas eu não posso realizar essa operação de mais 1 menos 3, porque o 3 ele está multiplicando. Então, a multiplicação é mais forte. Primeiro você pega o menos 3, que é o sinal que ele tem, e distribui aqui. A mesma coisa nós faremos com esse 4. 4 está multiplicando, então distribui. Aqui nós temos 3 distributivas para aplicar. Então vamos lá. 2 vezes 4x, 8x. Mais, porque ele é positivo, mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Agora copia o mais 1. Você não está fazendo nada com esse mais 1. Isso simplesmente vai ser copiado. Mais 1. Vamos pegar o menos 3 e distribuir. Menos, aqui é mais o 2, ó. Menos com mais vai dar menos. 3 vezes 2x, 6x. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 1, 3. Vejam, muda o sinal aqui de dentro. Mas quando o jogo de sinais pede. Igual. O 4 é positivo e o 3 é positivo. Mais com mais continua sendo mais. 4 vezes 3, 12x. Mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12 também. Agora o que eu faço? Eu vou enxugar a questão juntando os termos semelhantes. Desse lado aqui eu tenho 8x, que é semelhante a menos 6x. Do lado de cá eu não tenho nenhum termo semelhante, então não posso juntar. Vamos enxugar apenas o lado de cá. Nós temos mais 1 e mais 3, os positivos. E ainda temos o menos 2, certo? Então, eles entre si nós podemos calcular. Quanto é 8x menos 6x? 2x. Então, eu já reduzi o x. Agora, eu vou reduzir os números, que estão aqui sem letra. Então, mais 1 com mais 3 me dá positivo 4. Só que eu devo 2. Então, eu vou ficar positivo 4 e devendo 2, eu vou ficar com mais 2. Igual, copio o lado de cá, que eu não tive que fazer nada. 12x menos 12. Vejam, ela reduz rapidamente quando eu faço essa junção dos termos semelhantes. Agora, em cada membro, o que está antes da igualdade e o que está depois, não tem mais termos semelhantes. Então, eu não posso somar 2x com 2, porque aqui tem x e aqui não. A mesma coisa, 12x com 12, não posso. Aqui tem x e aqui não tem. Então, hora de separar letras para antes da igualdade e números sem letras depois da igualdade. O 2x vai permanecer. Se ele permanece como ele é e em primeiro lugar. Quem passa? O 12x. Só que ele é positivo, certo? Na frente dele tem um sinal positivo. Então, ele passa para cá, menos 12x. Põe a igualdade. Quem fica do lado de cá? O menos 12. Então, ele é o primeiro. Menos 12 permanece. Quem passa para esse lado? O mais 2. Só que lembra, paga pedágio
muda a operação. Mais, passa para cá, menos 2. Muito bem. Agora nós temos 2x menos 12x. Isso vai me dar negativo 10x igual menos 12 menos 2 me dá menos 14. São duas dívidas. Novamente, gente, a letra é negativa e é o último passo, que seria a divisão. Então, o que eu faço? Multiplico os dois lados por menos 1 para eu ter a letra positiva. Lembrando, os dois lados para manter o equilíbrio. Então, menos vezes menos vai me dar mais 10, ou seja, 10x igual menos vezes menos vai me dar mais 14, certo? Não que obrigatoriamente sempre os dois lados vão ficar positivos. Pode ficar um positivo e outro negativo, depende da situação. Agora, desde que a letra fique positiva. Gente, agora é a hora de isolar o x. X é igual. Quem já está no 14? Então, ele é o primeiro a ser escrito. 14. Quem passa? O 10. Ele que passa dividido por 10. Lembrando que fração é uma divisão, por isso que a gente escreve em forma de fração. Agora, 14 décimos não dá uma divisão natural exata, inteira, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. A gente vai simplificar o 14 e o 10, dá para simplificar por 2. X é igual. 14 dividido por 2 vai me dar 7. E 10 dividido por 2 vai me dar 5. Então, a minha raiz é 7/5, certo? Então, gente, equações onde aparecem parênteses, primeiro, elimina o parênteses aplicando a propriedade distributiva. E depois, o procedimento é igual ao que nós já estávamos fazendo com as equações que eu expliquei na aula anterior, certo? Bons estudos, façam com atenção os exercícios. Até a nossa próxima videoaula. Beijo para todos!